Mas 3 envolvidos na morte do jogador Daniel Correia Freitas, de 24 anos, estão presos e devem prestar depoimento. O primo de Cristiana Brites, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, de 19 anos. Ele foi detido em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e transferido para Curitiba. David William Vileiro Silva, de 18 anos, e Igor King, de 20. Eles se apresentaram na delegacia de São José dos Pinhais, na manhã desta quinta-feira. Os 3 confessaram que estavam no carro que levou o corpo de Daniel até a colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Eduardo, David e Igor já haviam se apresentado à polícia no início da semana. O delegado optou por não ouvi-los, porque queria antes saber a versão da família Brites. Cristiana Brites, de 35 anos, e Alana Brites, de 18, foram transferidas na tarde desta quinta-feira da delegacia de São José dos Pinhais para a penitenciária feminina de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Mãe e filha estão presas temporariamente por 30 dias. Em seu interrogatório, Edson Brites, conhecido como Juninho Riqueza, de 38 anos, assassino do jogador de futebol Daniel Correia Freitas, de 24 anos, confessou o crime e disse que cometeu o homicídio por não aceitar a tentativa de estupro por parte do jogador, versão que a polícia não acredita ser verdadeira. Ele disse que logo após chegar em casa, depois de uma festa em uma casa noturna, saiu para comprar vodka e energético para os amigos de sua filha. Após retornar, Juninho diz ter percebido que Daniel não estava mais na área de festa e que o jogador ficava bastante no celular. Imaginou então que ele poderia estar com alguma menina, já que na festa tinha dado um beijo em uma delas. Em dado momento, Juninho afirma ter ido olhar a sua esposa, que dormia no quarto do casal. Disse ter ouvido ela pedir por socorro 2 vezes, acreditando que só ele teria ouvido, por estar perto do quarto. Em seguida, tentou entrar no quarto, mas a porta estava trancada e foi então pela janela, que é encostada e sem fechadura. Ao chegar, diz ter encontrado Daniel montado em sua esposa, de joelhos, apenas com cueca e camiseta, dentro do quarto. Imobilizou o jogador e ouviu dele: "Desculpa, não sei o que estou fazendo aqui, não sei o que está acontecendo." Depois, David, Eduardo, Igor e mais uma pessoa entraram no quarto, depois que as agressões começaram. Juninho afirma ter feito jiu-jitsu e assim imobilizou Daniel, que tentava sair. O interrogado afirmou que estava em fúria e não parou as agressões. Disse que todos que estavam lá, os 4 citados, bateram em Daniel. Em seguida, disse que um dos rapazes colocou Daniel para fora da casa e que ele estava debilitado, que ali mais agressões aconteceram e que as mulheres gritavam para que os homens parassem. Em seguida, a cueca de Daniel foi tirada, não sabendo informar por quem. Juninho disse que queria humilhar Daniel pela desonra que ele havia cometido. Garantiu não ter problema com a justiça, que tem uma esposa que é uma baita mãe e que sempre o respeitou. Que não procurou ter cometido o crime e que sua cama era um lugar inviolável. Com Daniel sem cueca, Juninho pensou em deixar o jogador pelado no meio da rua e filmá-lo. Em seguida, saiu de casa com Daniel no porta-malas e Igor, David e Eduardo juntos no veículo. Sobre o que aconteceu em seguida, como Daniel foi morto e torturado, o que o levou a fazer isso no caminho até uma plantação de pinos, Juninho preferiu ficar em silêncio. Ele afirmou que só vai falar após os laudos serem divulgados. O promotor responsável pelo caso, Milton José, contou que visitou a casa da família Brites, onde a vítima foi espancada, e também o matagal onde o corpo de Daniel foi encontrado. O promotor disse ainda ter se surpreendido com a dimensão da residência. Ele descartou a motivação passional do crime. Qualquer grito ali seria perfeitamente possível de ouvir, porque a situação era bastante próxima. O local onde eles estavam era bastante próximo do local onde se situava o quarto na casa. Você não acredita na versão do estupro, promotor? Absolutamente não, impossível. Até primeiro pelo teor alcoólico que esse rapaz se encontrava. Segundo, pela própria personalidade dele. E terceiro, pela própria situação em que os fatos se aconteceram. E terceiro, pela circunstância de local do fato. Por todas as circunstâncias, eu acho humanamente impossível a situação do estupro. Até porque o teor alcoólico dele,
Eu não consigo me lembrar de um processo que eu tenha atuado de embriaguez no trânsito, de embriaguez que tivesse um teor alcoólico tão alto, era um teor alcoólico muito grande. O advogado de defesa disse que Edson Brites está colaborando com o que pode. Não arrombou a porta, isso ficou claro. Ele disse, doutor, eu tenho que contar mais coisas. Eu não contei toda a verdade, que quem arrombou a porta foram um dos meninos, que eu não vou dizer o nome. Ele falou que quem quebrou o celular foram um dos meninos, que agora estão aí posando de testemunhas, mas o delegado ainda vai inquirir mais gente. Então, por favor, a imprensa, não acreditem piamente nessas questões, nesses blocos de testemunhas, colocando ele como o pior dos homens. Muitos esclarecimentos foram dados, afinal de contas foram 6 horas de depoimento.